Bom dia, bom dia! Estamos aí na nossa primeira live do sábado com Senta a Bunda na Cadeira para Aprender. E hoje a gente vai falar sobre crenças, uma parte muito importante do Primal Branding. Então, o que é o Primal Brand? É a gestão da marca que a gente vai estar fazendo da sua empresa, você como pessoa, prestador de serviço. Então, vai ser uma aula assim bem legal e com bastante conteúdo. Bom dia, Rodrigo! Tudo bem aí com você? Então, gente, vamos começar aqui falando sobre o que é o branding, né? O brand, sem o ING, ele significa marca. Então, quando a gente coloca o ING, ele é a gestão desta marca. E uma dessas coisas que a gente faz para gerir essa marca, para você se diferenciar do mercado, se diferenciar da concorrência, é o Primal Branding. O que é o Primal Branding? É um sistema de 7 passos onde você identifica alguns pontos muito importantes da tua empresa. Então, hoje a gente vai falar sobre crenças, e as crenças não tem nada a ver com religião. É as crenças naquilo que você acredita relacionado ao seu trabalho, relacionado ao seu universo profissional, tá certo? Então, vamos começar aqui falando sobre a importância de você definir as suas crenças dentro, principalmente aqui das redes sociais. As crenças é tudo aquilo que eu acredito, que pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, às vezes fazem diferente. Ontem mesmo eu fiz uma publicação ali no meu perfil, falando que é impossível você ficar milionário aqui no digital, não produzindo conteúdo. Isso é uma crença minha, sabe por quê? Eu tinha acabado de ver um anúncio falando assim: porque falaram pra você que você precisa ser refém de produção de conteúdo pra você ganhar dinheiro, pra você atrair seguidor, pra você conseguir fechar atendimento, paciente e tudo mais. Gente, vamos analisar isso aqui. A produção de conteúdo para as redes sociais, ela é de extrema importância. E eu não tô falando só da rede social. Se você não tá aqui antes de existir esse universo de rede social, como que as empresas faziam para captar clientes? Elas não tinham que fazer um outdoor, colocar um anúncio numa rádio, colocar um anúncio na TV, fazer panfletagem, colocar carro de som, o que for necessário para trazer pessoas pro teu perfil não, pra tua empresa. Não era feito? Isso é uma produção de conteúdo, entende? Só mudou que agora o nosso universo é digital. O que antes eu fazia um banner para colocar lá num outdoor, hoje eu faço um para colocar aqui na minha rede social. Muitas vezes de graça, né? E se eu coloco lá numa televisão, numa rádio, num outdoor, até mesmo num panfleto, eu tenho que ter um investimento financeiro para fazer isso. Então, isso é uma crença minha. Eu acredito que não existe, não tem escapatória. Você querer crescer, querer faturar horrores, que eu acho que isso todo mundo quer, sem produzir conteúdo. Então, isso é uma crença minha, entende? Outra coisa também. Tráfego não dá resultado. Quem disse que tráfego não dá resultado? Entende? Eu quero que você me mostre, me prove por A mais B que tráfego não dá mais resultado. Porque uma das coisas que fazem uma empresa faturar mais é através do tráfego pago. Eu quero que você me fale qual é o lugar onde você coloca R$1 e pode voltar R$5 para você. Eu quero que você me diga. Qual é o lugar? Muitas vezes, nem no rendimento financeiro ali de 30 dias, você não tem um retorno assim. Mas quando você utiliza o tráfego pago, você tem esse retorno. Sabe por quê? Porque a cada R$1 que eu invisto em tráfego, pode me voltar R$5, pode me voltar R$8, e aí a gente vai escalando esse valor. Então, quando as pessoas... Uma outra coisa também que eu vi um dia num anúncio que eu recebi, que falava assim... era uma menina querendo vender um curso. Ela estava vendendo um curso eu acho que era para a área da saúde.
E ela falava assim na chamada dela: "Ai, falaram que para você faturar mais, para você fechar mais pacientes, você precisa investir em anúncios online". Gente, eu achei aquilo dali uma hipocrisia tão grande, porque a própria pessoa estava fazendo um anúncio. E como que ela fala que pro profissional da saúde ele não pode investir em anúncio? Você vê como, tipo, não faz sentido, gente. Não faz sentido. E isso é uma crença minha. Isso é o que eu acredito. E quando eu venho aqui, eu exponho essa informação para vocês e eu falo por que que eu acredito nisso, que eu falo tudo, o que que acontece? Vocês se conectam comigo. Porque vocês pensam assim, poxa, é verdade, faz sentido isso que ela tá falando. Poxa, eu não tinha uma opinião formada sobre esse tema. Só que a partir do momento que eu ouvi a sua explicação, que eu entendi por que que você acredita nisso, por que você defende isso, então eu começo também a acreditar. E o que que gera isso? Isso gera um vínculo de confiança. E isso é o início de uma comunidade. Porque dentro das redes sociais, é isso que a gente tem que fazer, é ter esse senso de comunidade. Ah, mas eu quero meu perfil só para vender. Tudo bem? Só que é muito mais fácil eu vender para quem me conhece do que eu vender para quem nunca me viu. Entende? Mesmo que eu tenha recebido um anúncio seu e tenha comprado de você, mas muito provavelmente eu já tenho ali um tempo com você. Eu entrei no seu perfil, eu vi o que você faz, eu vi a sua produção de conteúdo. Porque, sério, gente, se eu entro no perfil de uma pessoa que faz lá 5 meses que não faz publicação nenhuma, você sabe o que eu acho? Que essa empresa tá falida. Porque qual que é o motivo, gente, de você não produzir conteúdo? Não tem como, você tem que mostrar seu trabalho, você tem que mostrar seu dia a dia, você tem que ser lembrado, você tem que ser visto. Outra coisa que é uma crença minha, quantidade é melhor do que qualidade, que é justamente isso. Quanto mais vezes eu vejo uma coisa, mais eu me conecto com aquilo. E eu, em contrapartida que estou produzindo, quanto mais vezes eu faço aquilo, melhor eu vou ficando. Ah, tem muita gente que fala que tem dificuldade de gravar vídeo, de fazer live, de fazer story, não sei o que, não sei o que. Gente, se você não fizer a primeira vez, você nunca vai ficar bom. Nunca. Se você for lá, eu até sempre mostro essa diferença, assim, não que eu seja, nossa, eu tô ótima pra gravar vídeo. Não, pelo contrário. Cada vez que eu tô fazendo, eu tô testando coisas novas, eu tô melhorando cada vez mais. Por quê? Porque a quantidade leva a qualidade. Então, se você for lá no meu perfil e ver os primeiros vídeos que eu fiz lá, 2020, quando eu comecei aqui, cara, era uma bosta, era horrível. Sabe? Eu, assim, tipo, gravava olhando assim pra baixo, aquela voz trêmula, sem sentido, sabe? Tipo, nada objetivo. Começando o vídeo com: oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre... Hoje eu gravo vídeo assim? Claro que não. Mas por quê? Primeiro porque eu tenho repertório, eu tenho referência. Eu vou melhorando, vou fazendo. E eu não parei lá em 2020. Eu continuei. Entende? Beber aqui um golinho de chá, a gente tá frio hoje, né? Que delícia, eu adoro. Então, vamos falar aqui sobre... eu dei aqui um exemplo, né, das minhas crenças. E um outro ponto, né? O primeiro ponto das crenças é definir quem você é. Então, isso que eu acabei de expor aqui pra você está definindo quem eu sou. E eu também não posso, do nada, mudar completamente. Se eu sou aquela pessoa que sou a favor de usar o tráfego pago, na verdade eu falo que tráfego pago não existe sem conteúdo. Então, é como se fossem as nossas duas pernas, né? Pra você dar um passo, pra você... eu tenho um objetivo de chegar lá na frente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um passo, um outro, e eu preciso de duas pernas. Porque se eu só ficar pulando com uma perna só, às vezes eu não vou chegar tão firme lá na minha linha de chegada,
né? Vai ser mais difícil, vai ser muito mais cansativo. O que é mais fácil? Se eu tenho que dar 10 passos, eu ir pulando 10 passos ou eu ir dando um passo de cada vez andando bem tranquilo? É muito mais fácil eu dar um passo de cada vez, não é verdade? É a mesma coisa aqui com a produção de conteúdo e tráfego pago. Não adianta eu fazer só tráfego se eu não faço a produção de conteúdo. Porque se eu faço tráfego, qual é o ponto que a pessoa vai fazer? Primeira coisa, entrar no meu perfil para me conhecer. Porque ela nunca me viu. Ela não sabe quem eu sou. Eu tenho que convencer ela a dizer que eu sou bom naquilo que eu faço. Então, o que ela vai fazer? Ela vai dar aquela bisoiada lá no meu perfil. Entende? E se eu não tenho produção de conteúdo, o que ela vai fazer? Ela vai embora. E ela vai para outro perfil de uma outra pessoa que entendeu isso, que precisa fazer produção de conteúdo e vai ficar lá e vai comprar dela. Entende? E se do nada eu falo assim, não, você não precisa fazer tráfego pago. Não, esse negócio aí de tráfego pago realmente não traz resultado. Você pode testar outras coisas. Entende que é incoerente com aquilo que eu venho falando há um tempo e do nada eu venho e falo isso? Então, as crenças é pra definir quem você é e você também, tipo, tem que ser coerente com aquilo. Não é, hoje eu acredito nisso, mês que vem eu acredito em outra coisa. Não é assim que funciona. Segundo, afirma sua identidade. Terceiro, gera conexão. E 4, cria esse sentimento de pertencimento, que é esse senso de comunidade. Por exemplo, por que existe trocentas religiões, mas eu escolho uma para frequentar? Porque tem um sistema de crenças dentro dessa religião que me conecta, que fala, poxa, eu acredito nisso também. E aqui eu me identifiquei. Esses daqui são meus iguais. Eu vou ficar aqui. Por que existem vários restaurantes, mas eu vou muitas vezes em um, porque ali tem um sistema que eu acredito e que eu me sinto bem. Entende? E agora, beleza, achei tudo isso muito legal, mas como é que eu faço para definir as minhas crenças? Afinal, esse é o objetivo deste encontro, certo? Então, eu preparei aqui alguns passos para vocês. Quem não tiver com papel e caneta na mão, vocês vão rever essa live aqui para colocar em prática, tá certo? Então, por exemplo, você vai listar quais são os seus valores inegociáveis. O que é aquilo que eu vejo no meu mercado, no meu meio de trabalho e que eu não acredito. Entende? Por exemplo, se eu sou uma confeiteira e eu faço bolo só usando manteiga. E tem uma outra confeiteira que faz bolo usando óleo. Eu, que sou a confeiteira que faço com manteiga, meto pau com quem faz no óleo. Por quê? Eu vou dizer que o meu bolo com manteiga é muito melhor por causa de X, Y, Z. A outra ponta pode fazer a mesma coisa. Só que o que eu vou atrair? Quando eu falo que um bolo feito à base de manteiga, ele é melhor, por X motivos, eu atraio pessoas que pensam como eu. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui até do meu marido, que ele não gosta muito de fazer progressiva no cabelo das mulheradas, né? Então, ele é uma pessoa que não gosta de fazer progressiva, mas ele faz, né, quando as clientes pedem muito, mas ele sempre dá uma segunda opção. Por quê? Porque ele acredita que a progressiva não vai fazer tão bem pro cabelo daquela mulher, principalmente se tiver mechas, entende? Eu digo porque eu sou a prova disso também, porque eu gostaria de ter uma progressiva no meu cabelo e não tenho. E se eu tivesse, o que teria acontecido? Ele estaria contra uma crença dele. Entendeu? Então, você vai analisar no teu mercado, no teu nicho de que você tá trabalhando. Veja aquilo que você mete o pau, aquilo que, poxa, velho, não é certo, não é assim que você faz. Então, você vai listar. Ali, a Ju, a Jéssica tá denunciando ele, justamente é o que faz progressiva. Mas eu quero que você me diga se ele também não fala pra você que te dá alguma outra opção antes de fazer a progressiva. Que a progressiva é o último passo, né? Quando você não aguenta mais, aí ele vai lá e faz. Mas é bem assim mesmo.
Então, depois que você escreveu e listou quais são os seus valores inegociáveis, que é aquilo, né? Se tá difícil para você, você vai fazer essa diferença de tipo, o que eu não sei ainda quais são meus valores inegociáveis. Então, deixa eu olhar o que meus concorrentes estão falando, o que a galera que trabalha no mesmo ramo que eu faz e que eu não acredito. O meu ponto de vista é diferente deles. Exatamente, viu, Gil? 100% dando opção mesmo que não seja o principal. É isso aí. Então, quando eu critico alguém que tá... Lembrando que não existe certo e errado, tá, gente? A pessoa que nem que eu falei lá pra vocês, que falou lá, porque você não pode ficar refém de produção de conteúdo, eu não tô falando que ela está errada, porque eu não posso falar isso. Às vezes, ela acredita naquilo, entende? Pra ela faz sentido. Então, as pessoas que acreditam naquilo vão se conectar com ela. Eu não acredito, porque eu já estudo isso há anos, eu trabalho no mercado há anos, eu sei como o negócio funciona. Então, pra mim, não faz sentido. Por isso que eu vou lá e defendo a minha bandeira, o meu ponto de vista. Então, isso daqui, crenças, são pontos de vista. Não existe certo e não existe errado, tá certo? Então, você vai lá, vai ver o que a galera da tua área tá fazendo, que você critica. O contrário daquilo é sua crença, tá certo? Pra ficar mais fácil assim. Outra coisa também, deixa eu ver aqui, que eu fiz, né, as minhas anotações pra falar aqui pra vocês. Outra coisa muito, muito importante quando você define esse sistema de crenças. Você consegue, além de criar esse senso de comunidade, você consegue se aproximar mais da pessoa, gerar esse vínculo de confiança e também criar alguns rituais. Os rituais, ele é o próximo passo do Primal Branding. Então, como eu falei para vocês, é um sistema de 7 passos, onde você vai definir alguns pontos. O primeiro que a gente viu hoje é o sistema de crenças. Depois tem história de criação, tem rituais, tem ícones, tem tom de voz. Gente, é um monte de coisa. Eu vou passar isso detalhado, óbvio, lá no meu curso no dia 25 e 26 de maio. E aqui eu tô dando só, digamos, um spoiler pra vocês. Porque só pra vocês terem uma noção, eu tô preparando, né, uma apostila do dia do curso. E só o sistema de crenças, ele tem 5 páginas. Só pra você ter uma ideia. Aonde eu tô dando exemplos, eu tô dando o passo a passo, explicando o que é pra pessoa realmente conseguir criar as suas crenças. Porque, sabe, quem aqui já ouviu falar sobre persona, né? Muita gente aí do marketing digital fala, porque você tem que definir sua persona. Porque a persona é aquele cliente fictício, que você vai dar idade, nome, se é casado, se é solteiro, se trabalha, né? Se é empreendedor, não sei o que, não sei o que. Eu não acredito muito nisso. Eu não gosto. Porque nós não somos fictícios. Nós somos pessoas reais. Então, esse exemplo de persona que a galera dá aí do marketing digital, eu não gosto. Eu não gosto. Sabe por quê? Nós nos relacionamos com nossos iguais. Eu posso ser uma persona de diversas empresas. Porque eu sou mulher, tenho 30 anos, sou empreendedora, sou mãe, tenho 2 filhas. Então, veja quantas empresas podem ter a minha definição como persona. Mas por que eu compro do fulano A e não compro do fulano B? Identificação. Eu fui esses dias num evento e eu tava falando que eu sou gestora de tráfego, né, também e tal. Aí um rapaz falou assim, você é aluna do Pedro Sobral? Que é um dos mais famosinhos aí do meio do digital. Eu falei, não. Na verdade, eu não gosto do Pedro Sobral. E agora me diga, por que trocentas pessoas se conectam com o Pedro Sobral? Ele ganha horrores, ele fez até um evento no estádio de futebol esses tempos atrás. Mas eu não me conecto com ele. Eu não seria a definição da persona dele? Sou gestora de tráfego, sou mulher. Quantas gestoras de tráfego mulher tá lá dentro da comunidade dele? Por que eu não me conectei com ele?
pelo sistema de crenças. O jeito que ele vem trazendo as crenças dele não conecta com a minha. Por isso que eu fui para minha outra mentora, que é a Bárbara Bruna. E sabe o que é o mais legal? Eu faço parte da mentoria dela e a gente se encontra toda segunda, terça e quarta. E quando a gente vai conversar, cara, parece que as pessoas são iguais a mim, entendeu? O jeito da gente conversar, todos os alunos, aí a gente tem o nosso WhatsApp, nós conversamos ali, tiramos dúvidas, a gente se conecta, faz network, e parece que todo mundo é igual. Veja o poder de quando você tem esse sistema de crença. Porque a persona nada mais é do que você. Veja os seus clientes. Eu quero que você analise a maioria, não pega todos, né? Mas a grande maioria. Eles se conectam com coisas que você acredita. Eu, por exemplo, eu sou cristã. Nossa, sério. Não sei se vocês estão ouvindo, mas acabou de ligar uma furadeira aqui em algum lugar da minha casa. Tudo bem. Eu, por exemplo, sou cristã. Olha, todos os meus clientes também são cristãos. Eu tenho pra mim que não tem como você alcançar alguma coisa se você não tiver com essa parte da tua espiritualidade em dia. Agora, você imagina se eu pego um cliente que é ateu. Não vai se conectar comigo, entende? Então, quando você se entende, quando você tem clareza daquilo que você é, quando você tem clareza, tipo, eu acredito nisso, isso pra mim é verdade, e eu começo a me comunicar desta forma, eu atraio pessoas assim. Então, quando você for definir a sua persona, primeiro você tem que definir você. Você tem que definir você como empresa, né? Você como um profissional. O que você acredita é o primeiro passo. Então, todos os sábados eu vou estar trazendo aqui para vocês essas informações para que vocês se conheçam cada vez mais, para que vocês tenham melhores resultados aqui no digital e para que vocês não sejam enganados também, pelo amor de Deus, porque eu vejo cada absurdo. Sério, gente, eu vejo cada absurdo. Eu falo, cara, é sério que tem gente que cai nesse papo? Porque não tem. Faz anos que eu tô estudando nessa área. Já comprei muito curso, já comprei muita mentoria. Gente, olha, eu acho que eu devo ter investido só em curso, mentoria e treinamento e palestra e coisa de, sei lá, vamos pegar de 2020 pra cá, que foi quando eu fiz a transição de carreira, mais de 100 mil reais. Eu tenho quase certeza. Quase certeza. E eu me arrependo de forma nenhuma. Porque o conhecimento que eu adquiri é o que me trouxe até aqui. Então, se você tem um objetivo de tipo, eu quero até o final... O que você quer até o final do ano? Eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter mais clientes. O que você quer até o final do ano? E o que você precisa fazer para chegar até isso? Entende? E o branding, gente. Eu sou apaixonada por branding. Eu sou apaixonada. Eu faço análise de branding. A entrega que eu tenho da análise de branding que eu faço, ela é linda. Ela vai dentro de tipo uma revista mesmo, aonde tem todos esses passos a passo. Vai numa caixa toda personalizada. Enfim, é a coisa mais linda. E quando você olha para aquilo, você fala, poxa, aqui eu me reconheço. Eu lembro que quando eu fiz análise de brand para uma cliente, ela tinha... Porque as cores é um dos pontos também do brand que a gente vai ver nos próximos sábados. Então, quando ela analisou ali... Quando eu fiz a análise dela e vi o brand, ela usava no perfil umas cores, tipo um rosinha. Muito rosinha bebê, sabe? E o que o rosa bebê transmite? É aquela coisinha assim mais de delicadeza, de cuidado. Só que ela não era assim. Não era. E quando eu fiz essa análise, eu joguei pra ela as cores, um roxo e um verde. E foi muito engraçado, porque quando ela começou a olhar o mundo em volta dela,
essas cores já faziam parte da vida dela. Roupas, acessórios, Nossa, gente, que barulheira! Meu Deus do céu. Que barulheira. Vocês também estão ouvindo essa barulheira? Jesus. Aí, deixa eu até tomar um gole do meu chá, peraí. Só por Deus, viu? Então, quando ela começou a analisar a vida dela, todas as coisas dela, tinha o roxo, o verde, e ela não via. E ela começou a ficar impressionada com aquilo. Eu falei, veja, é algo que já tá dentro de você. Eu só externalizei pra fora e você criou consciência daquilo. E quando você tem consciência daquilo, tudo flui mais fácil. E pra vocês terem uma noção, as cores impactavam diretamente no faturamento dela. E quando a gente fez essa mudança, ela falou assim pra mim, olha, ainda, né, a gente sabe que é difícil fazer fechamento de cliente, mas uma coisa que eu percebi, eles não reclamam mais do preço. Porque antes, quando eu passava o preço, eles ficavam, porque tá muito caro, porque não sei o que, blá. Agora, eles falam, beleza, eu não vou fechar agora, mas vou me planejar pra fechar mais pra frente, mas não reclamava do preço. Veja a importância de você ter um bom branding. Veja a importância. Eu vou fazer só uma identidade visual. Gente, coitado de quem só faz identidade visual. Porque essa mesma pessoa que eu fiz análise de brand, ela tinha feito identidade visual dela, ela gastou com logo, gastou com um monte de coisa, e nesse rosinha. Aí o que eu teve que fazer? Eu teve que gastar de novo, porque aquele rosinha lá não fazia sentido nenhum pra ela, pra um novo posicionamento. Então, quando você faz essa análise de brand antes de gastar com essas coisas, de identidade visual e coisa tal, você tem clareza naquilo que você precisa fazer. Você entende que uma cor não é só uma cor, não é só o que eu quero, eu acho bonito, eu gosto. Não, tem um porquê. Por que eu uso o preto com o laranja? A maioria das coisas que eu vou fazer, eu uso preto e laranja. Quando eu tô nos meus stories, eu vou escrever, eu uso preto e laranja. Lá no meu feed, a maioria tem um preto e laranja, o branco também aparece. E o laranja, eu não sabia disso, né? Fui saber depois que eu comecei a trabalhar com o brand. Mas o laranja, ele traz muito essa questão da criatividade, do visionário, do futuro, de algo novo, né? Mas ao mesmo tempo o preto traz aquela segurança. Tipo, não, isso daqui é confiável. Ao mesmo tempo que eu sou criativa, eu também sou confiável. Eu sou aqui estável. Entende? Traz o poder, traz aquele negócio, tipo, aqui não é parquinho. Entende? Então... E sabe o que é o mais legal? Quando eu casei, vocês sabem qual foi a cor do tapete do meu casamento? Laranja. Eu sabia que eu gostava de laranja? Não sabia que eu gostava de laranja. Eu sabia do significado do laranja? Também eu não sabia do significado do laranja. Só que veja que quando você tem esse esclarecimento que tá dentro de você, vem pra fora, entendeu? E daí você consegue ter mais clareza na tua comunicação. Eu quero saber se vocês gostaram disso daqui que eu apresentei. Quem chegou por final, assiste essa live depois, porque eu dei um passo a passo de como vocês vão definir as crenças de vocês. As crenças é o primeiro passo do Primal Branding. Sábado que vem eu vou falar sobre rituais, da importância de você ter rituais. E no outro sábado eu vou falar sobre as coisas que eu mais gosto, que é a história. A história de criação. Gente, eu sou apaixonada. Eu falo, gente, contem história, pelo amor de Deus. Contem histórias. Nós amamos histórias. Por que a gente fica preso numa série? A gente fica preso num filme? Obrigada, Adri. Obrigada. Será que faz um coraçãozinho aqui? Aê, olha só que bonitinho. Por que a gente fica horas assistindo um filme? Porque tem uma história, aquilo prende a gente. Porque quando você vai numa palestra, às vezes o conteúdo técnico dessa palestra você não lembra, mas o exemplo de alguma história, de alguma analogia que foi feito, você vai lembrar.
E aquilo conecta com o conteúdo que você aprendeu. Então, vocês têm que contar histórias. Não é só ir lá e fazer um post, fazer um story. Não, o próprio story. O que o story quer dizer, gente? É história. História do teu dia. Eu lembro de uma cliente que eu atendi, que ela mora num prédio. E ela postou, assim, a foto de um sabonete. Esse sabonetinho desenhadinho. E escreveu assim, gentileza gera gentileza. Aí eu mandei assim, direct dela, falei, o que isso daqui significa? Entenda que as pessoas não sabem o que acontece na tua vida. Você tem que contar a história daquilo. Aí ela me contou a história. Ela falou que na parte da manhã ela tinha ajudado essa vizinha dela a fazer não sei o que, e babá. E quando foi à tarde, essa vizinha, assim, digamos assim, em forma de agradecimento, eu vou te dar esse mimo, esse presentinho. E deu pra ela. E deixou na portaria. Daí eu falei assim, mulher, por que você não contou isso? Você entende que você botou só uma foto sem contexto, sem começo, sem meio, sem fim, não gerou conexão, não gerou identificação, não tem nada a ver com o produto que você vende. E por que você botou esse negócio? Falei, entenda que depois você me explicou essa história, eu falei, poxa, muito legal você ter compartilhado. Mas antes, você não contou essa história. Então, como que deveria ter sido feito esse story, por exemplo? Você deveria ter colocado lá assim, no começo, né? Você sabe aquela corrente do bem? Você faz o bem, gera o bem? Você concorda com isso, sim ou não? Daí coloca uma enquete. Aí depois falaria assim, então, hoje pela manhã aconteceu o seguinte situação. E contar brevemente o que aconteceu no próximo story. Então, por eu ter feito o bem agora, eu recebi também o bem. E mostrar daí, então, a foto. Falei, veja que você levou uma linha de raciocínio, a pessoa entendeu por que você fez aquele story e ficou muito mais claro. E ficou assim, tipo, você gerou ainda uma reflexão na pessoa que tá assistindo o story falando, poxa, eu preciso fazer o bem também, eu concordo com isso. E o que é isso? Mais uma vez, sistema de crença. Se eu tenho a crença de que se eu fizer o bem, eu vou receber o bem também, eu tenho que reforçar essa crença. E como é que eu reforço? Nas histórias. E como é que eu conto história? Eu vou contar aqui pra vocês no próximo sábado. Não nesse agora, porque esse próximo vai ser rituais. E no próximo sábado vai ser a criação de histórias, criação de narrativas. Se eu quero contar uma coisa, como é que eu faço? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que eu fiquei muito... Eu vou abrir meu coração agora. Meu marido que vai assistir essa live depois, ele que lute. Meu marido é um excelente cabeleireiro. Eu sempre falo isso aqui. E ele atende muitas clientes que têm histórias muito legais e que precisam ser contadas. Porque eu falo pra ele, não é, cara, só um corte de cabelo, não é só uma mecha. Existe um porquê da pessoa ter procurado você. Tem uma história por trás, a gente tem que contar essa história. Aí, ele me contou de uma menina que tinha um cabelo bem grandão e que foi cortar Chanel lá no salão. E nesse corte, ela contou que iria doar esse cabelo pra fazer uma peruca. Agora eu não lembro se era pra mãe, se era pra alguém da família dela que estava passando pelo processo de câncer. Veja a história por trás de um corte. Não é só um corte, gente. Não é só um corte. Eu tô falando sobre a vida de uma pessoa. Eu tô falando sobre o vencer um câncer. Eu tô falando sobre essa corrente do bem. Tipo, uma forma de expressar o meu amor por essa pessoa. E eu escolhi o Vegas pra cortar o meu cabelo, pra representar e fortalecer essa história. Você acha que ele contou essa história? Claro que não, né? Ele só postou um antes e um depois do cabelo grande, cabelo curto. Eu falei, eu não acredito nisso. Por quê, gente? Pra mim, isso é muito simples, é óbvio. É óbvio que você tem que contar isso. É óbvio.
Só que para 90% das pessoas isso não é óbvio. Entende? Agora me diga o que iria conectar mais. Vocês agora vendo um vídeo dele. Um vídeo um antes e um depois de um cabelo comprido para um cabelo curto. Ou um vídeo de eu narrando a história que eu estou cortando o cabelo porque a pessoa vai doar o cabelo para fazer uma peruca porque alguém da família dela passou pelo processo de câncer e perdeu o cabelo. Eu acho que eu não preciso nem dizer, né? O que conecta mais. Isso é o poder das histórias. Nós amamos histórias. Amamos. E a gente tem que aprender a contar as histórias da forma correta pra gente se conectar aqui no digital de forma correta. Porque, sabe o que eu não entendo? Porque aqui no físico, no mundo real, as pessoas contam histórias e nem percebem. Por exemplo, meu marido veio e contou pra mim como se fosse a coisa mais normal do mundo o que tinha acontecido. Ele contou pra outras pessoas que estavam trabalhando com ele também. Por que raios ele não conta isso aqui na rede social também? E você? É a mesma coisa. Quantas histórias você tá contando aí, ó, numa conversa com uma amiga, numa conversa com a família, mas você não conta aqui. Você só conta o final, por exemplo. Só mostra o resultado final. Eu não quero só o resultado final. Eu quero entender como você chegou no resultado final. É isso que conecta. Tá certo? Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até este momento. Sábado que vem, 10 horas da manhã, tem mais. Eu espero que não tenha essa barulheira. Ai, meu Deus, essa barulheira, ó, tá me tirando do rumo. Aí, daí sabe o que é o pior? Eu encerro aqui a live e a barulheira para. Porque, ó, pelo menos agora deu uma parada, né? Mas tudo bem. Sábado que vem, 10 horas da manhã, estejam aqui comigo. Já convida mais uma pessoa, aquele empreendedor, aquela pessoa que precisa se posicionar melhor aqui nas redes sociais, que precisa entender melhor sobre brand, criação de conteúdo e tráfego pago. Chama ela. Sábado que vem, 10 horas da manhã, vou estar aqui novamente. E o tema da nossa live vai ser rituais. E os rituais é o que você vai fazer várias vezes. Porque lembre-se que aqui nas redes sociais nós precisamos ser repetitivos para que você gere conexão com a sua audiência. Tá certo? Então, grande abraço para vocês. Até sábado, 10 horas da manhã.